e esse aqui é o historiador americano-palestino, autor desse livro, Rashid Khalid. Eu amei encontrar esse livro porque... Você foi ensinado que Israel nasceu de um milagre, de uma ação sobrenatural de um Deus bíblico chamado Javé. E tudo estava, na verdade, predito nas Escrituras. Mas se eu te disser que tudo começou com um plano de colonização meticuloso, liderado por um homem chamado Theodor Herzl, prepare-se para uma análise sem filtros daquilo que os livros escolares não contam. Theodor Herzl, jornalista austro-húngaro, considerado o pai do sionismo político moderno. Para alguns, um visionário. Para outros, o arquiteto de uma tragédia histórica. E o contexto europeu, antissemitismo crescente, a fundação do sionismo político como uma forma de resolver o problema judeu na Europa. A proposta original de Herzl, colonizar a Palestina ou Uganda. O pensamento colonizador por trás do projeto. A terra não era desabitada. Sei que os árabes não vão sair facilmente, mas devemos expulsá-los com a astúcia, baseado em escrito de Herzl. A ideologia por trás do sionismo. O sionismo se apresentando como um movimento de libertação, mas libertação para quem? Neste vídeo que você irá assistir, a arqueóloga brasileira, egiptóloga, antropóloga, biofarmacêutica Érica Telles irá trazer para você a verdade por trás do mito de colonização da Palestina pelo sionismo. A visão eurocêntrica e exclusiva do movimento. A ideia de um povo sem terra para uma terra sem povo. Um slogan falso. O desprezo pela população nativa árabe. Camponeses, pastores, comunidades urbanas. Cumplicidade de potências coloniais e, especialmente, o Reino Unido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, convide pastores, rabinos, padres, evangélicos, protestantes, conservadores para assistirem o nosso conteúdo, porque na verdade todo esse misticismo e miticismo por trás de um Estado moderno e de escolas judaicas não passa de um projeto político secularizado de poder sobre os braços norte-americanos. Você irá ainda aprender. A ocupação não começou em 1948. Começou com a compra de terras, deslocamentos silenciosos e com a permissão dos impérios europeus. Vamos também trazer para você, ainda num feedback com a arqueóloga Érica Telles, a Declaração de Balfour de 1917. O Império Britânico promete terra e não era sua, tampouco dos próprios judeus. Expulsões de camponeses árabes a partir de 1917. Criação de milícias judaicas armadas, Haganah e Irgun, impedindo que os herdeiros legítimos desta terra pudessem viver cívico e pacificamente. Invasões de territórios e expulsões de proprietários de suas residências marcaram a história do que eles chamam volta à terra prometida. Violências sistemáticas. Pré-1948, Der Yassin. Aliás, digamos que quem acha que, na verdade, a violência contra os palestinos se iniciou a partir de 1948, depois da Constituição do Estado Moderno, está enganado. Porque muito antes, o movimento sionista já vinha se organizando e planejando a limpeza étnica e descolonização da Palestina. O mito da terra prometida, com base ideológica da colonização. Aliás, tem um vídeo aqui completo para você assistir, que eu tenho a certeza que vai mudar a sua visão. Mito ou cúmplice? Hoje, Herzl é verenciado como o pai da nação, mas seu legado é silenciado entre os palestinos, cuja história ele tentou apagar antes mesmo de começarem a resistir. Herzl como ícone político do sionismo, silenciamento da Palestina nas memórias e narrativas oficiais, a crítica de intelectuais judeus e palestinos ao projeto sionista. Herzl não apenas sonhou com um Estado, planejou uma limpeza étnica
disfarçada e libertação. A arqueóloga Érica ainda tratará das consequências dessa colonização até os dias de hoje. Sim, mais de 75 anos depois, o plano de Held's continua vivo. Muros, checkpoints, bombardeios, apartheid. A Palestina segue resistindo à invasão travestida de profecia. Lembremos-nos de Nakba, 1948, como consequências diretas do ideário de Held's, a expansão dos assentamentos ilegais em Gaza, Cisjordânia e outras regiões, ocupação militar da Cisjordânia, bloqueio de Gaza, reação internacional, críticas de juristas defensores de direitos humanos, bem como da ONU, críticas de judeus antisionistas, Naturei Carta. Portanto, entre a resistência e a verdade, nós aqui do canal Desmitologiza temos um compromisso de levar o que está por trás do mito, desmitologizando a história e a religião. Theodor Herzl escreveu um sonho europeu, mas para os palestinos ele virou um pesadelo colonial. Enquanto houver resistência, haverá esperança. O sionismo não é uma questão de identidade, é uma questão de opressão e não podemos nos silenciar. Então, se prepare para desconstruir o mito da Terra Prometida. Nesta abordagem contundente e fundamentada, baseadas em documentos e nos anais da história, a arqueóloga Érica Telles revelará o projeto político, ideológico e colonialista por trás do sionismo moderno. Muito além das narrativas religiosas, de uma teologia política disfarçada de humanismo, logo compreenderemos a expansão sistemática de um povo e a manipulação da história, o silêncio conivente da comunidade internacional. Nunca foi profeta, ele foi arquiteto de uma invasão mascarada de promessa divina. Compartilhe, comente, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, acesse o nosso site www.gabd.com.br. Ali temos disponíveis para você cursos altamente eficientes que vai deixar você, com certeza, mais preparado para combater o pró-lobismo, Israel e a história disfarçada de humanismo. Vem para cá, apoie o nosso canal. Ainda não somos monetizados, precisamos da tua contribuição. Seja solidário, seja generoso. Entenda que enquanto não tivermos vozes unidas para combatermos a maior tragédia institucional da história, a legalização da desumanidade na Palestina, jamais conseguiremos vencer. Então, meu Pix está aí na descrição do vídeo e eu conto com a tua contribuição. E agora, vamos à aula com a nossa arqueóloga Érica Telles. Tá, pessoal, esse livro é bem legal. Palestina, um século de guerra e resistência. Deixa eu colocar aqui para vocês grande. E esse aqui é o historiador americano-palestino, autor desse livro, Rashid Khalid. Eu amei encontrar esse livro porque é bem interessante. A família dele, desse historiador, pesquisador, ele é professor universitário também. Ele já está bem idoso, né? Porque ele nasceu ali, eu acho que foi em 1948. Então ele já está bem idoso, mas ele desenvolveu uma vasta pesquisa, mesmo porque a família dele veio ali de Jerusalém, e ele teve muitos familiares importantes em Jerusalém, inclusive um trisavô dele, que foi prefeito durante uma década ali de Jerusalém, um homem extremamente culto, intelectual, que tinha uma biblioteca, inclusive ainda hoje essa biblioteca está lá. Então ele fez uma vasta pesquisa, ele colheu muito documento. Tem uma carta aqui nesse livro, até endereçada ao propagador do sionismo, o Theodor Herzl, falando da problemática de colonizar a Palestina, né? Enfim, tem muito documento importante, tudo isso que ele coletou lá nessa biblioteca da família dele, em Jerusalém, né? Então, esse livro é bem completo, tá, pessoal? É Rashid Khalid, Palestina, um século de guerra e resistência, de 1917 até 2017. Esse livro eu coloquei nos grupos de arqueologia, tá, pessoal? Tá na biblioteca do grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo da live, tá?
Então, essa obra aqui que eu quero indicar também a vocês, desse historiador americano-palestino, o Rashid Ismail Khalid, ele é um historiador palestino-americano, e ele que pesquisa ali a história do Médio Oriente, do Sudoeste da Ásia. E ele, inclusive, pessoal, ele ocupa a cadeira que era do professor Eduardo Said. Eduardo Said é outro historiador, escritor importante, né? E eu já indiquei livros dele aqui em lives e vídeos sobre Palestina. Estou sempre a indicar, né, o professor Eduardo Said. Então, ele ocupa a cadeira professor Eduardo Said de Estudos Árabes Modernos na Universidade Columbia. E ele atuou também como editor do Jornal de Estudos da Palestina, de 2002 até 2020, quando ele se tornou ali coeditor. E ele é historiador, escritor, professor universitário e cientista político, tá, pessoal? Então, você vê que é uma pessoa bastante renomada, né? Escreveu várias obras, né? Muitos artigos, é um grande acadêmico, né? Ele é autor de vários livros, incluindo A Guerra dos 100 Anos na Palestina e a Identidade Palestiniana, a construção da consciência nacional moderna. Ele é autor dessa obra também. É outra grande obra que eu pretendo depois trazer aqui para a gente trabalhar ela, né? E ele atuou como presidente da Associação de Estudos do Oriente Médio e lecionou ali também na Universidade Libanesa, na Universidade Americana de Beirute, na Universidade de Georgetown e na Universidade de Chicago, né? E ele nasceu ali, como eu falei, em 1948, né? E tem 76 anos. Né? Ele mora atualmente em Nova York, tá, pessoal? E no início da década ali de 90, né, de 1990, ele, o Rashid Khalid, ele morou em Jerusalém por vários meses. Ele morou um tempinho em Jerusalém, foi justamente o tempo que ele usou para investigar muitas questões envolvendo a família dele, muita documentação que a própria família dele tinha preservado sobre toda essa história da Palestina, a invasão sionista na região. Então ele fez ele reúne aí uma baita documentação nesses livros dele, nessas obras dele. São obras acadêmicas documentadas. Né? Então não tem como, é antissemitismo, né? O pessoal que não sabe o que é antissemitismo, né? Que não tem nada a ver com antisionismo. Aqui a gente é antisionista, tá? De fato, mesmo porque os árabes e palestinos são, segundo essa classificação, eles são semitas também. Né? Então, o Rashid Khalid, ele morou ali vários meses em Jerusalém por um ano, né? E fazendo ali pesquisas nas bibliotecas particulares de algumas das famílias mais antigas da cidade, inclusive a família dele, né, que é uma das famílias mais antigas da região, bem tradicional. Pessoas da família dele tiveram cargos políticos importantes ali durante o Império Otomano, e foram vários grandes intelectuais na família dele, né? Então ele teve muito acesso, né, a documentos importantes. O trisavô dele que fundou uma biblioteca em Jerusalém, uma das bibliotecas pertencia ao trisavô dele. Então tem uma série de questões aí que foi importante, né, e ele coloca tudo isso na pesquisa dele, né. E ele ficou logo abaixo ali na rua Bab, ele cita no livro, né, Bab al-Silsila, que ficava ali o prédio principal dessa biblioteca. Inclusive a biblioteca tem o nome da família dele, Biblioteca Khalid, que foi fundada ali, acho que foi 1899, pelo avô dele, né, Haj Hagib al-Khalid, né, com uma herança, o avô dele fundou com a herança que recebeu da sua mãe. Então, essa biblioteca da família dele, abriga ali mais de 1.200 manuscritos, principalmente em árabe, alguns em persa também, e também em turco-otomano, né? Conseguiu baixar, legal. Eu postei nos meus grupos de arqueologia, legal. É um livro bem complexo, eu quero trabalhar bastante ele aqui. Estou indicando pela primeira vez hoje, né? Mas é um livro bem importante,
né? Infelizmente, Maria, a grande maioria, infelizmente, né? Tem aqueles que se colocam contra, né? Esses judeus antisionistas, eu sempre digo, eles são muito importantes, porque eles podem mudar essa realidade. Se eles se unirem, eles podem mudar essa realidade, porque vai acabar sobrando para eles, né? Pode não ser agora, mas no futuro, quem sabe, no futuro próximo, isso vai acabar respingando no judaísmo como um todo. Mais uma vez, né, os judeus sendo usados, né? Assim, é triste pelo sionismo que usa os judeus, né? Maria, boa noite. Legal. Legal. Que bom que dá para encontrar, né? Eu encontrei, eu baixei o livro, né, em PDF. Eu gosto muito de ler PDF. E eu tenho no tablet uma biblioteca, né, arquivos. E aí, para mim, tá tranquilo, né? Me acostumei já. Às vezes eu até prefiro o livro em PDF ou no formato Kindle, porque às vezes você viaja e você quer levar alguns livros, né? E você levando um tabletzinho fininho, né, na bolsa, é melhor do que levar vários livros. Mas eu sei que o pessoal muita gente gosta de folhear, né? Também tem isso. Mas esse livro, ele é bem documentado, tá, pessoal? Então, essa biblioteca da família dele abriga ali mais de 1.200 manuscritos, principalmente em árabe, como eu falei, alguns em persa, em turco otomano, sendo ali o mais antigo do início do século XI, né? Então, contando ali com cerca de 2.000 livros árabes do século XIX também, e muitos documentos, né, documentos diversos da família. Essa coleção é uma das mais extensas em toda a Palestina, né, que ainda se encontra ali nas mãos dos proprietários originais, né? Não foi destruído, porque o sionismo conseguiu destruir muita coisa, né, gente? Eles destruíram muita documentação, sítios arqueológicos importantes, inclusive nesse conflito atual, eu já mostrei em live, né, vários sítios arqueológicos importantes foram destruídos. É isso, faz parte do apagamento histórico e arqueológico promovido por essas pessoas, né, para que eles possam colocar a história deles ali por cima, como se realmente não tivesse havido ali Palestina, nada, né, povo palestino, é um apagamento realmente. E aí, pessoal, foi nessa biblioteca da família dele que ele analisou todos esses manuscritos, toda essa documentação, coletando muitos dados importantes para desenvolver essa pesquisa dele. Aqui na direita é a foto dele, né, uma imagem dele, só que ele já está bem mais senhor, né, hoje ele está com 76 anos, e um dos livros, ele tem vários livros maravilhosos, né, aqui é apenas um, eu acho que vou mostrar outro livro dele também, que eu coloquei aqui nos slides, mas esse é um dos principais, tá, pessoal? Deixa eu ver o que mais. Aqui o trisavô dele. Acho que esse aqui. Nessa foto aqui a gente tem o trisavô de Rashid Khalid, né? Na verdade, tio trisavô, que ele chama, né? Que foi um intelectual muito importante. Aqui na esquerda eu botei só alguns tópicos para vocês verem que o livro aborda, tá? Tem várias declarações de guerra aí, né? A primeira declaração de guerra, a segunda, terceira, então ele mostra detalhes de tudo isso, né? Nesse livro, né? Um século de guerra ali. Então ele vai mostrar muita documentação. E aqui um parente dele muito importante, né? O Yusuf Dia, né? Yusuf Dia. Então esse senhor, ele teve uma formação ampla. Ele ocupou diversos cargos importantes, como funcionário do governo otomano ali na região de Jerusalém, tradutor no Ministério das Relações Exteriores. Ele foi cônsul no porto russo de Poti, no Mar Negro, né? Ele foi governador de distritos no Kurdistão, no Líbano, na Palestina e na Síria. Olha só. E foi prefeito de Jerusalém por quase uma década, né? Ele estudou vários idiomas, né? Ele se dedicou a estudos islâmicos, realmente, né? Era um profundo intelectual. E por quase uma década ele foi ali prefeito de Jerusalém.
né? Inclusive com períodos ali, como professor na Royal Imperial University em Viena. Ele foi em Viena que ele conheceu Theodor Herzl, o propagador aí dessa doutrina sionista, né? Então, ele se correspondeu com ele, inclusive eu vou mostrar aqui uma carta dele, que ele enviou, né, para ele na tentativa de conter essa colonização da Palestina, né? Ele foi eleito deputado por Jerusalém durante o curto período do parlamento otomano, estabelecido em 1876, sob ali a nova Constituição do Império, né? Ganhando, inclusive, a inimizade do sultão Al-Hamid, por ter apoiado ali as prerrogativas parlamentares sobre o poder executivo. E conforme a tradição familiar, e também de acordo ali com a sua educação islâmica, né, e ocidental também, que ele tinha, o Al-Khalid também se tornou um consumado ali intelectual, esse senhor, né, o trisavô do Rashid Khalid. Ele se tornou assim um grande intelectual, né, pessoal? E essa biblioteca Khalid, ela contém muitos livros dele, inclusive desse senhor, que estão em francês, alemão, inglês. E então, você está gostando ou gostou deste conteúdo? O link desta aula completa ficará aqui na descrição do nosso vídeo. Vá lá, se inscreva no canal Arqueologia com Érica Teles. Você com certeza irá ter acesso a vários vídeos que irão esclarecer a verdade sobre o que está por trás desta cortina de fumaça chamado Estado Moderno Secularizado Sionista de Israel. Comente o que você achou deste vídeo. Deixe aqui pra gente sugestões para publicações de novos vídeos no canal Desmitologiza. Um abraço,